Boa noite, gente. A paz do Senhor. Vamos para nossa live hoje, né? Sobre posicionamento espiritual. Eu coloquei aqui algumas coisas para me estar abordando hoje com vocês, trazendo hoje aqui com vocês. A live, gente, estava prevista para as 3 horas da tarde, mas eu tive um probleminha, né? Então, não deu para mim trazer a live hoje às 3 horas da tarde. E eu resolvi trazer agora, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, que deu certo para mim estar trazendo agora essa live, tá? Então, vamos orar, chamar nosso amigo Espírito Santo nessa noite, né? Para estar conosco aqui nessa live. Hoje eu vou falar aqui sobre posicionamento espiritual, tá? Então, vamos já estar orando, chamando o Espírito Santo para estar aqui, direcionando essa live, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento eu convido o amigo Espírito Santo. Toma a primazia, amigo Espírito Santo, o governo de tudo que vai ser falado, de tudo que vai ser feito aqui nessa live, Espírito Santo de Deus. Fala conosco aqui, Pai, através da tua doce e maravilhosa palavra. Venha, Senhor, despertando cada um de nós, venha nos chacoalhando hoje, através dessa palavra, através de tudo aquilo que vai ser ministrado aqui, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, o texto base, né, para esse tema que eu estarei falando aqui se encontra em Lucas 10, 19, né? Vamos abrir nossa Bíblia. Em Lucas 10, 19, que vai ser o texto base a essa live de hoje. Tava um pouco sumida, gente, aqui, né? Mas eu vim hoje aqui para honra e glória do Senhor Jesus. No versículo 19 de Lucas 10 vai falar assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, né? Então aqui o Senhor está falando o quê? Que Ele nos deu autoridade, né? A autoridade está sobre nós, sobre as nossas vidas, para pisarem em escorpiões, cobras, né? Ali. E todo o poder do inimigo. Nada lhe causará dano. Só, gente, que muitas vezes a gente não toma posse dessa autoridade. Muitas vezes a gente não exerce essa autoridade. Muitas vezes a gente teme ali o inimigo, teme a retaliação, teme o contra-ataque. Tem pessoas que não podem nem, eu não vou falar o nome do diabo não, porque pode vir, pode atacar, sabe, me atacar, pode... Medo. O Senhor está falando, Ele nos deu autoridade. Aquilo que eu e você carrega é muito maior do que o inimigo, gente. A gente carrega a presença genuína do Espírito Santo, a gente carrega a presença de Deus. O Senhor nos deu essa autoridade. O Senhor Ele colocou sobre nós. Você carrega algo precioso. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. E hoje nessa live eu quero falar sobre posicionamento espiritual. E o que é o posicionamento? O posicionamento é o ato de você se colocar numa posição determinada. É quando você toma uma atitude e não importa o quão desafiador ou difícil seja. Nós precisamos continuar exatamente onde Deus nos chamou para estar. Então, se posicionar é estar na posição que Deus nos chamou. Para que Deus te chamou? Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? Ele te chamou para quê? Sabe, cada um de nós temos uma missão, temos um chamado, temos um propósito. E muitas vezes o que falta é o quê? É posicionamento. Estamos vivendo os últimos tempos, estamos aí, gente. Nós precisamos nos posicionar cada dia mais. E Deus, Ele tem cobrado isso de nós. Eu falo nós porque eu me incluo, porque Deus tem cobrado de mim também. Sabe, a gente tem que estar ali na posição que Deus nos chamou. Se Deus te chamou para pregar, continue nessa posição. Se Deus te chamou para louvar, continue nessa posição. Ou etc. Independente de qual seja o teu chamado, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, continue, fique posicionado. Independente da calúnia, independente da dificuldade, do desânimo, porque o diabo, ele investe pesado para parar eu e você. O diabo, ele não quer ver você posicionado.
Ele quer te paralisar nesse ministério. Ele quer te paralisar nesse chamado. Ele coloca medo, ele coloca insegurança para você não se levantar. Para você não prosseguir. Tá? Então, eu vou relatar aqui algumas artimanhas do inimigo, né? Que ele vem, que ele tenta para nos paralisar no meio do caminho. Tá? A primeira artimanha do inimigo é usar pessoas. Ele sempre vai usar pessoas que não tá fazendo absolutamente nada para parar eu e você. Sabe? Você tá ali fazendo, aí o diabo vai lá e usa aquelas pessoas. Usa a pessoa da tua família, usa a pessoa da igreja, usa a pessoa de todo lugar. Para te parar. Para dizer, poxa, fulano, tu já tá aí muito, sabe? Qual é a palavra que usam? Tá demais. Tá aí muito... Eu me esqueci a palavra agora que me fugiu da mente, né? Que eu me esqueci. Tá demais aí, obsessivos, sabe? Você tem que parar, fulano, olha, tu não tá fazendo isso não, direito. Você tá lá caminhando, você tá exercendo devagarzinho ali. Olha, fulano, eu acho que você devia fazer desse jeito. Isso que tu tá fazendo não tá muito legal. Não receba crítica de quem não tá fazendo nada, irmão. Se você tá fazendo alguma coisa para Deus, não receba crítica de quem não tá fazendo absolutamente nada. Porque aquele que não tá fazendo nada quer parar você que tá fazendo. Então o diabo ele vai usar pessoas na igreja para causar picuinha, para causar fofoquinha, para te desanimar, para te entristecer. A outra artimanha é que ele vai atacar no físico, trazendo o quê? Preguiça, trazendo desânimo, enfermidade, para você não prosseguir. Você tá bem e começa a ficar doente, ficar enfermo. Isso tem acontecido comigo. Eu tenho passado por uma certa situação na minha saúde. Sabe? Mas eu tenho aqui, o Senhor não aceita, resistindo. Porque eu tenho que estar ali fazendo a obra do Senhor. Eu saio para ministrar, eu saio para ir cultuar, eu saio para evangelizar, fazer visita, fazer a obra do Senhor. E o diabo, ele muitas vezes tem tentado parar isso. Colocando muitas vezes enfermidade, colocando muitas vezes desânimo, sabe? Ele sempre vai tentar fazer algo. Mas a pior de tudo, gente, é quando ele coloca uma enfermidade, alguma coisa em você. Mas nosso Deus é maior. E ele pode curar todas as coisas. Se aquilo que o médico, alguém na terra não pode fazer, Deus, ele pode fazer. Deus, ele pode fazer. Se você tem passado por algum problema na sua saúde, Deus, ele pode operar um milagre. Deus, ele pode fazer. Creia, tome posse, porque Deus, ele não mudou. A gente lendo a palavra, a gente vê milagres, coisas que Deus fez. Aleluia. E muitas vezes o inimigo coloca, sabe o que? Incredulidade. Às vezes você não entende porque você está passando essa situação, você não aguenta mais viver dessa forma, viver enfermo, viver nessa situação. E muitas vezes você se questiona com Deus. Mas Deus, ele sabe o momento certo de dar a tua vitória. Deus, ele sabe o momento certo de operar o teu milagre. Mas somente continua crendo, confiando no Senhor. Não deixe com que o diabo venha colocar incredulidade em você. Porque ele sopra. Tá aí buscando, tá aí orando, cadê? Tá doente, não tá fazendo. Tá enferma, tá enfermo. Isso é mentira do diabo. Porque Deus, ele nos chamou para sermos livres, curados, libertos. Não aceita esse cativeiro. Em nome de Jesus. A outra forma, a artimanha dele usar para vir parar a gente no meio do caminho do propósito é ataque na mente. Ele vai usar muito ataque, muita seta, muito dardo sobre sua mente para dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, que o outro tá fazendo melhor que você não serve para nada, que isso daí, você sabe, isso é mentira, irmãos. Não acredite nessas mentiras, nesse sofisma que o inimigo tem colocado, não. Outra forma é atacar na alma. Por isso que é necessário você ter suas emoções curadas. É necessário você ter sua alma curada, suas feridas curadas. Porque como que você vai curar outras vidas, ser instrumento para curar outras vidas, se você não está curado? Como que você
vai fazer algo, ministrar uma cura ali na alma de alguém, se você não está curada a sua alma? Gente ferida não tem como curar outras vidas. Eu falo isso em termo porque nós somos instrumento, Deus que faz. É Deus que usa nossas vidas. Mas é necessário nós estarmos o quê? Posicionados, curados, na santidade, pagando preço para que Deus venha nos usar. Irmãos, não é de qualquer forma que Deus vai nos usar. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Então o diabo ele vai investir pesado. Vai investir pesado para você não ser curada dessa ferida aí, da sua alma que está te atrapalhando de prosseguir, de avançar, de crescer. Mas quando estamos posicionados, não importa as circunstâncias, nós continuamos no propósito e são essas pessoas que o Senhor está procurando, pessoas que estão posicionadas. Quais são as pessoas que o Senhor procura? Eu vou entrar em alguns tópicos aqui. Primeiro, pessoas que entendem o lugar delas. Você entende o teu lugar? Você entende o seu lugar no reino de Deus? Para refletir, você entende? Eu já quero até colocar aqui Gálatas 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Eu vou ler com você essa passagem aqui. De Gálatas. Que eu meditei nela ontem, eu até botei uma história aqui, falando sobre não se comparar. Gálatas 6, versículo 4, fala assim: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem. Cada um, olha só, preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem. E não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela nossa própria conduta, ou seja, pela nossa própria boa conduta, uma boa reputação. Só que o que me chamou a atenção aqui, irmão, nessa palavra foi que nós devemos prestar atenção no nosso trabalho, naquilo que nós estamos fazendo. Se você está trabalhando para o reino de Deus, se você está fazendo, então quem está falando ali mal, quem está fazendo fofoca, quem está criticando, não interessa. Mantenha-se no lugar que Deus te chamou. Mantenha-se fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque nós teremos satisfação de havê-lo ter feito bem. Se você sabe que você é bom naquilo que você faz, você não precisa se comparar. Porque ele ainda fala, e não precisa se comparar com os outros. Então, se você é bom no que faz, você não precisa se comparar com os outros. Se você é bom na pregação, você não precisa se comparar com os outros. Se você é bom no louvor ou em qualquer outra coisa, você não precisa se comparar com os outros, irmão. Muitas vezes você fica ali paralisado, estacionado, porque você quer se comparar e você tem se comparado. Ai, porque o fulano ali, olha, ele prega assim, que poxa, eu quero ser assim. Tá, mas o fulano tá já numa jornada. O Joãozinho lá, a Mariazinha, ela já tá no tempo de caminhada. Irmãos, a gente tá aqui, a gente chegar, trazer uma palavra, fazer algo. As pessoas acham que foi de um dia pra noite. Que foi assim, eu aceitei hoje, já tô 100%, já tô, sabe, fazendo tudo 100%. Não é assim não, gente. Tem um processo. Tem um processo. Não é do dia pra noite. Se inspirar em alguém, se inspirar numa pessoa, não faz mal. Mas você não tem que procurar se igualar. Nem se comparar. Ai, porque eu acho que se o fulano faz assim, eu devo fazer assim. Não vai dar certo. Sabe por quê? Você tem que fazer tudo na sua essência. Você tem que fazer tudo do seu jeito, trabalhar da sua forma, na obra do Senhor.
naquilo que você faz para Deus. É do seu jeitinho, na sua essência. Você não tem que chegar lá, aí eu vou copiar, eu vou pregar que nem um fulano. Aí eu sigo esse pregador aqui, eu vou pregar desse jeito, vou cantar desse jeito. Não, é você na sua essência. Deus quer te usar na sua essência, no seu jeitinho. Se você fala um pouco errado, vai assim mesmo. Se você canta meio assim, vai assim mesmo. Porque Deus está trabalhando em você. Deus está te aperfeiçoando. E tenha uma boa conduta, uma boa reputação, porque nós somos observados. Às vezes a gente acha que a gente não é, mas a gente é. Tá? Então, quem entende seu lugar não precisa se comparar com os outros. E deve zelar por uma boa conduta, uma boa reputação. Eu coloquei esse tópicozinho aqui. Outra coisa. Qual são o outro tipo de pessoa que Deus está procurando? As que sabem quem... Cadê? Que sabem que não importa o quão oprimidas estão, sabe quem é em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe quem você é? Qual é a sua identidade? Você sabe a sua identidade em Cristo? Irmão, se você não sabe qual é a sua identidade, o diabo ele vai te esmagar. Porque o crente que não sabe a sua identidade de filho, de co-herdeiro da promessa, de amigo de Deus, o diabo ele esmaga. Porque qualquer coisinha você se abate. Eu vou deixar alguns versículos aqui para você em 1 João 3, 1 e 2. Gálatas 4, 1, 7 vai falar que nós somos filhos de Deus, herdeiros da promessa. João 15, 15 vai falar que nós somos amigos de Deus. 1 Pedro 2, versículo 5 e versículo 9 vai falar que nós somos sacerdotes reais. Filipenses 3, 20 vai falar que somos cidadãos do céu. Então, isso são alguns versículos, mas tem muitos outros que fala da sua identidade, que fala aquilo que nós somos em Deus. Então, quando o diabo vier para tentar falar assim, tu não é nada, tu não vai conseguir calar a boca. Eu te repreendo, sai daqui, porque eu sou filha e eu sou filho. Eu sei quem eu sou no reino de Deus. Irmãos, quando você sabe quem você é, quando você tem a sua identidade firmada em Cristo, meu irmão, a situação, as coisas mudam. Porque quando você não tem a sua identidade firmada, o diabo vai estar te oprimindo todo o tempo. Você não é nada. Quem tu pensa que é? Tu não vai conseguir tá aí fazendo live. Pra quê? Tu acha que alguém vai ver? Ninguém nem assiste. Tu acha o quê? Que tu consegue fazer isso daí? Sim, consigo. Sabe por quê? Porque eu sou filha de Deus. Eu sou corredeira da promessa. Herdeira da promessa. Eu sou amiga do Senhor. Sou sacerdote real, sou cidadão do céu. Eu não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Aleluia. É isso que você tem que declarar. Eu tô toda arrepiada falando porque eu tô sentindo a glória de Deus aqui. Porque quando você declara aquilo que você é, meu irmão e minha irmã, você tem a sua mente firmada. Você sabe quem você é no reino. Se você não tem sabido quem você é no reino, você vai sair daqui hoje sabendo, você é isso. Você é filha, você é filho. Se você serve a Deus, se você está na caminhada, você é filho. Porque em Efésios 2, capítulo 1, vai falar que antes nós éramos filhos da desobediência. Porque nós estávamos nos nossos pecados, fazendo os desejos da nossa carne. Mas através do Espírito de adoção do Senhor, nós nos tornamos o que? Filho, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia. Outro tipo de pessoa que Deus procura. As que sabem as armas de guerra que tem. O Senhor ele nos deu armas espirituais. Você sabe, olha só, chega arrepio, aleluia. Estou toda arrepiada aqui, gente. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo, pela tua palavra, pela tua presença nesta hora. Aleluia. Que você possa ser tocada aí onde você está, por essa mesma glória, por essa mesma presença. Que você seja incendiado. Rabassoreanda, rabaxereanda, labas. Rorimanaya canta, labassuriba, choreanda, lá. Roremanarabassoreanda,
Aleluia, glória a Deus. Que você possa ser incendiado por essa glória, por essa presença de Deus. Aleluia. Então você sabe as armas de guerra que tem. Quais são as armas de guerra? Quando eu falo arma de guerra, eu não estou falando da de Efésios 6:10, não. Que aquelas são armas espirituais que nós devemos ter, sim. Temos que nos revestir das armaduras de Deus, sim, diariamente. Mas nós temos armas de guerra. O Senhor nos confiou. O jejum é uma arma poderosa. A oração, a adoração, a oração em línguas, a palavra de Deus, que é a espada. E nós não lutamos com as armas carnais, mas as espirituais. Então, cristãos estão sendo feridos na alma por causa de mínimas coisas. E a ferida na alma vem para te paralisar e te impedir de se posicionar. Todo cristão precisa ser curado na alma antes de ter autoridade e se posicionar. Então, antes de você entrar numa batalha, antes de você se posicionar, você precisa ser tratado. Todos nós precisamos ser tratados. Quando aceitamos o Senhor, quando vemos para a presença do Senhor, é um processo, a gente vai crescendo. A gente não aceitou hoje e já chega pregando, já chega cantando, já chega fazendo outras coisas. Não, irmãos. O Senhor, Ele vai trabalhar em nós. Ele vai nos moldar, Ele vai nos esmagar. Ele vai tratar nossas feridas. Ele vai trabalhar em nossas vidas. Para mim estar aqui foi um processo. Ainda é um processo todo dia. Porque a gente vai estar sendo cada dia curado. Porque nós precisamos de cura e de libertação todos os dias. Porque todo dia nós temos algo para ser tirado. Sabe, todo dia precisa ser transformado algo em nós, dentro de nós. Então, onde você tem que ter uma resistência maior, onde que você tem que ter uma resistência maior na sua vida? Você tem que ter a maior resistência nas suas emoções e na mente. Porque a mente, as emoções, né, é o maior campo de batalha. Se você não consegue vencer o gigante dentro de você, olha só, se você não consegue vencer o gigante dentro de você, que são as emoções, como que você vai conseguir vencer o inimigo externo? Primeiro nós temos que vencer nós mesmos, irmãos. Primeiro temos que ser tratados, porque não tem como a gente ir ferido para a guerra. Se um soldado ele for ferido para a guerra, o que acontece? Ele vai ser abatido, porque ele já está ferido, ele está vulnerável. Então é necessário ser curado. Senhor, me cura. Eu ainda tenho essa ferida da rejeição, eu ainda tenho essa ferida do abandono. Então, quais são as feridas? O inimigo ele não é criativo. Então, ele sempre vai usar as mesmas feridas da alma que você tem, para começar ali e te colocar em cativeiros. Ali que você tem, né? Ou teve desde a sua infância, tá? Então, o que acontece? Essas feridas podem ser orfandade, rejeição, humilhação, falta de perdão, injustiça, luto e abuso, tá? Então, o diabo ele sempre vai usar as feridas que você carrega lá da sua infância, da sua vida toda, da sua juventude, da sua fase adulta, para te oprimir, para te colocar em cativeiros e te impedir de prosseguir e chegar onde Deus quer que você chegue. Então, ele vai usar sempre essas coisas. Se as suas feridas não forem tratadas, você vai estar vulnerável. Você vai estar vulnerável. Você não pode ir para o campo de batalha, você não pode ir para a guerra assim, ferido, porque você vai ser abatido. Você vai estar vulnerável ao ataque. Então, vamos lá. Vamos lá. Quando o diabo, ele vê, ele enxerga, ele sabe que você tem uma ferida, ele vai, através dessa ferida, te colocar em cativeiros. E esses cativeiros vão te impedir de prosseguir e avançar naquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida, tá? Então, eu vou abordar aqui um pouco sobre cada ferida e eu vou fazer uma oração, tá? Vou deixar aqui uma oração para você fazer, repetir aí. Primeiro, cativeiro da orfandade. O que é orfandade? É uma pessoa que ela não teve um pai presente na vida dela.
Sabe aquela pessoa que cresceu sem pai, que o pai foi embora, não teve um pai ali que pudesse cuidar dela, um pai presente. Então ela cresce com essa ferida da orfandade. Mas hoje nós temos um pai. Nós temos um pai que cuida de nós e sempre cuidou. Não estou falando do pai terreno. Estou falando do nosso pai todo poderoso. Tá? Então, mesmo tendo um pai e uma mãe, você pode crescer em um lar de orfandade. Porque nós colocamos expectativa em nossos pais que eles não vão suprir a sua carência e seu vazio. Mas eles não têm responsabilidade com isso, porque todos nós temos um vazio que é do tamanho de Deus. E somente Ele pode preencher esse espaço. A cura é sobre você entender que Deus é suficiente, que Ele te preenche em um nível que você não sente falta de nada. E a cura começa na mente. Então você tem que entender que o vazio que você tem, sabe, você não vai preencher ali no mundo. Você não vai preencher na droga, você não vai preencher na bebida, você não vai preencher em outras coisas. Não vai, porque somente Deus preenche esse vazio. Quando Ele te preenche, você é completo. Você não sente mais isso. Aleluia. Então você precisa viver a metanoia antes de viver a cura. O que é metanoia? Ter uma mente renovada, ter uma mente transformada. Tá? O Senhor é nosso Pai, nossa mãe, nosso amigo. A Trindade veio para nos completar. O Espírito Santo cuida de você, se preocupa como uma mãe, tem ciúmes, cuida em detalhes, ele chora com você. Essa falta de paternidade talvez seja essa paternidade. Talvez seja porque você não conhece Deus. Essa falta de paternidade talvez seja porque você não conhece Deus. E quando você conhece essa paternidade de Deus, nunca mais você sofre com insegurança. Nunca mais precisa de afirmação de pessoas, porque Deus afirma quem nós somos. Deus afirma quem nós somos, tá? E nós somos o quê? Filhos amados de Deus. Lembra quando eu falei ali, que eu te dei versículos, tá? Que eu te dei versículos ali de falando quem você é em Deus? A paz do Senhor, irmãos, seja bem-vindo. Então, gente, deixa eu voltar aqui. Deus afirma quem nós somos. E nós somos o quê? Filhos amados. Amém, irmãozinho. Deus abençoe também, viu? Seja bem-vindo aqui à live. Então, se Deus já te aceitou, você não precisa da aprovação de mais ninguém. Então, tem muitas pessoas que ficam paralisadas em seus ministérios, sabe? Ali nas suas coisas, porque querem se comparar com outras pessoas, e isso traz bloqueio espiritual para essas vidas. Quando você se compara com outras pessoas que já estão ali na frente já há um certo tempo, uma certa caminhada, ou pessoas que já estão fazendo ali mais tempo, você fica paralisado. Sabe? Você tem que ser você na sua essência. Você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Independente de quem estiver falando, que você não sabe fazer nada, que você é isso, que você é aquilo, que você erra o louvor, que você não prega direito, não interessa, faça, porque você está crescendo. E outra coisa que eu quero dizer para você, não receba a crítica de quem não está fazendo nada. Eu já fui essa pessoa de estar ali, pessoas virem falar coisas e eu desanimava e tal. Não receba crítica de quem não está fazendo nada. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela não está nem fazendo e não quer que você faça. Quer te paralisar naquilo que Deus te chamou para fazer. Tá julgando, tá criticando, tá recebendo pedrada, continue, porque isso é sinal que você está dando fruto. Você está crescendo, você está fluindo. E aquele ali que está ali, criticando, apontando, não está fazendo nada, está paralisado. Está sendo usado pelo diabo. Está com espírito de Jezabel, espírito de facção, sabe? Espírito de fofoca, de maledicência. E Deus, ele não gosta desse tipo de pessoa. Deus, ele não usa esse tipo de gente, não. Que está ali para fazer fofoca, para fazer picuinha, para julgar, para criticar. Deus não se agrada.
Enquanto aquele irmãozinho tá ali se esforçando, tá no jejum, tá na oração, tá pagando o preço, tá fazendo. Então, se a pessoa que vier, ai, fulano, tu não pode fazer isso aí tá errado, irmão. Que Deus lhe abençoe. Fique aí na sua e deixa eu fazer a minha parte. Tem que ser assim mesmo. Tá? Tô te dando essa chave aqui, porque senão o diabo vai usar ele para te paralisar. Então, se Deus já te aceitou, você não precisa da aprovação de mais ninguém. Se você está aprovado por Deus, meu irmão, o resto que fique para lá. Nós temos que agradar a Deus. Procura sempre agradar ao Senhor. Não é o homem, não. Nós temos que agradar a Deus. Ai, porque se eu não fizer o fulano, deixa o fulano para lá. Você está fazendo para Deus. O louvor não é para você. A palavra não é para você. É para Deus. Tem gente que vai pro culto só para apontar, para criticar o irmão. Sai da igreja, irmão. Aí o pastor falou aquela palavra, eu não gostei não. O irmão cantou aquele louvor, tu viu, errou todo o louvor. Aí eu não senti, foi nada. Não sentiu porque estava fofocando, não sentiu porque estava julgando. Deus, ele sonda os pensamentos e os corações. Se você tivesse focado ali naquilo que estava sendo ministrado, entenda uma coisa, que o culto não é para nós. O culto é para Deus. A palavra que vai estar sendo ministrada ali, está sendo ministrada através do Espírito Santo para nossas vidas que estamos aqui sentados para ouvir. Mas tem gente usada pelo Satanás mesmo, que vai só para observar a roupa da irmã, para criticar. Aí depois sai do culto, fulano, qual foi a palavra que foi ministrada? Ai, eu nem vi, não prestou nem atenção. Mas se Deus te aprovou, você não precisa da aprovação de ninguém. Então, se você se sente órfão, declare em voz alta. Eu vou agora ministrar uma oração sobre ferida da orfandade. E conforme eu for ministrando aqui algumas feridas, eu trago uma oração para você, tá? Então, fala assim: eu sou amado pelo meu Pai Celestial. O Senhor me adotou como filho. Eu sou amado desde o ventre da minha mãe. Eu não sou mais órfão, porque eu sou aceito pelo meu Pai. Eu rejeito e me desligo de todo espírito de orfandade. Me desligo de todas as emoções, sentimentos, pensamentos, memórias que me colocavam nesse cativeiro espiritual. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre essa ferida. Eu aplico a unção de cura sobre essa ferida. E eu aplico a unção de restauração sobre essa ferida. E eu aplico a unção de cicatrização sobre essas feridas em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos agora para o segundo cativeiro, que é da rejeição. A rejeição, ela funciona assim, tá? Ela parece que todo mundo te rejeita e te exclui, que não te escuta, mas isso não é intencional, é você que emana. Nós sempre colocamos a culpa e a responsabilidade nas pessoas quando sofremos rejeição. Mas a maioria das vezes é porque carregamos a rejeição. Mas quando somos curados, demos glória a Deus até pela rejeição como livramento. Então, a rejeição, gente, ela vai funcionar assim. Você sempre vai se sentir rejeitado nos lugares. Sempre quando você estiver numa conversa, vai parecer assim que aquela pessoa não está nem aí pro que você está falando. Eu já fui essa pessoa, eu passei um bom tempo para ser tratada da rejeição, porque desde pequeno eu tinha rejeição. Sofria rejeição dos meus pais, dos meus familiares, na escola, porque eu sempre fui gordinha, sofria bullying. Então, assim, eu sofri rejeição. O meu pai, ele abandonou minha mãe. Então, eu cresci com isso. Então, todo lugar que eu ia, todo canto que eu ia, até nas igrejas que eu ia, logo quando eu vim para Cristo, eu passei muito por isso. Porque eu não conseguia ficar em igreja nenhuma. Porque toda igreja que eu ia, parece assim que ninguém me notava. Eu estava ali me esforçando, mas parece assim que... E a rejeição, ela faz isso. Porque no mundo espiritual, a gente emana uma frequência. Então, não é que as pessoas querem te rejeitar, é porque está emanando, e isso acaba ocasionando aqui no físico. Então,
Vai sempre ter aquela sensação de que você não é suficiente. E com isso você sempre vai procurar agradar os outros para ser aceito. Muitas vezes, quantas vezes você já não disse sim para alguém querendo dizer não, mas você disse sim porque você ficou com medo daquela pessoa. Ah, se eu disser não, se eu não fazer isso, se eu não fazer aquilo, essa pessoa pode depois não querer falar mais comigo. Essa pessoa depois pode, sei lá, ficar chateada. Sabe aquele medo de perder a amizade, perder a pessoa? Isso é rejeição. Sabe? Isso é um dos cativeiros, essa é uma ferida da alma que precisa ser tratada. Aí quando você vai conversar com a pessoa, parece que tá todo mundo ali, tu tá falando. Aí as pessoas estão bem assim. Pois é, né? É, né, fulano? Aí tu tá lá falando. Aí as pessoas estão aqui conversando e te deixa sozinha. Aí você fica assim, então não vou falar mais nada. Você se sente mal. Então, se você tem sofrido com essa ferida da rejeição, declare em voz alta. Eu tenho uma live aqui completa, abordando mais a fundo sobre a ferida da rejeição, né? Aqui é só uma pincelada, para não ficar tão longo o vídeo, né? Porque depois vai pro meu YouTube. Então, fala em voz alta essa oração. O Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. O Senhor me amou e me formou antes da formação do mundo. Eu sou amado pelo meu Pai Celestial. Eu pertenço ao reino de Deus. A partir de hoje, eu rejeito, eu me desligo de todo espírito de rejeição. Você tem que declarar em voz alta para o inferno mesmo ouvir. Eu me desligo de todas as emoções, sentimentos, pensamentos e memórias que me colocavam nesse cativeiro espiritual. Pai, no nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre essas feridas. Eu aplico a unção de cura sobre essas feridas. Eu aplico a unção de cicatrização sobre essas feridas. Em nome de Jesus. É assim. Parece que é apenas uma oração. Parece que é... só isso, irmão Brenda. Que é simples. Eu falando aqui, pra você aí parece ser simples. Mas você não sabe o poder que isso tem no mundo espiritual. Lembrando que o tema dessa live é posicionamento espiritual. Então, para você estar posicionado, você tem que ser tratado. Como eu falei, soldado não vai para a guerra ferido, porque você vai ser abatido e vai ficar vulnerável. Você vai ser uma presa fácil para Satanás, se você não for curada das suas emoções, das suas feridas. Como que você vai curar alguém se você está ferido? Que óleo vai jorrar de você? O que vai sair de você se você estiver ferido? O próximo cativeiro é da humilhação. A humilhação é terrível, pois ela gera vergonha, medo de se expor, medo de falar, dificuldade de se aceitar. É onde você sofre a maior trava ministerial. Pois o Senhor, para te usar, precisa de você. Fale e manifeste o reino. E a humilhação te leva para o cativeiro de timidez. Olha só, lembrando que cada ferida, ela vai trazer com ela outras coisas. Nunca vai ser apenas uma coisa ou apenas um tópico. A humilhação vai gerar timidez, vergonha. Então, isso vai o quê? Te paralisar e vai te atrapalhar naquilo que Deus tem para fazer através da tua vida. Tem gente que não consegue falar em público. Eu, na minha primeira oportunidade, gente, eu fiquei tremendo mais que... E por mais que não pareça, eu tento vencer isso todo dia. Quando eu tô aqui pregando, quando eu tô fazendo uma live, quando eu tô ali expulsando um demônio, quando eu tô ministrando ali, é Deus mesmo, porque vem uma autoridade sobre mim que eu até nem me reconheço, porque eu faço ali, mas por trás eu tenho tentado vencer isso, porque eu sou um pouquinho tímida, gente. Mas eu tenho tentado vencer isso, porque se você não vencer, isso gera o quê? Um cativeiro, você vai ficar preso. Então,
Se você ficou preso na ferida da humilhação, declare em voz alta: o Senhor traz alívio para minha alma. O Senhor me alegra com a sua generosidade e com seu amor. O Senhor me honra perante os meus inimigos e me recompensa todos os dias com a sua presença. A partir de hoje, eu rejeito e me desligo de todas as emoções, de todos os sentimentos e pensamentos e memórias que me colocavam nesse cativeiro espiritual. Eu aplico o sangue de Jesus sobre essas feridas. Eu aplico a unção de cura sobre essas feridas. Eu aplico a unção de restauração, a unção de cicatrização, em nome de Jesus. Então, entenda uma coisa. Eu vou te dar aqui uma chave. Por que eu repito sempre essa parte? Eu aplico o sangue de Jesus sobre. Eu aplico o sangue de Jesus, eu aplico a unção de cura, eu aplico a unção de restauração e a unção de cicatrização. Porque você tem que fazer isso. O Senhor, ele primeiro a gente faz o quê? A gente destrona algo, a gente expulsa, a gente lança fora, a gente rejeita, a gente se desliga, para depois a gente ministrar o quê? A unção de cicatrização, a unção de cura, aplicando o sangue de Jesus sobre essas feridas. É necessário falar sobre isso para que você venha a aprender. Porque muitas vezes a gente ora, a gente destrona, mas a gente não aplica, a gente não entroniza, a gente não traz o governo de Deus sobre nossas vidas. Então, sempre quando você for orar, fazer esse tipo de oração, você se desliga. A palavra de Deus em Mateus 18:18 vai falar que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, quando a gente faz essa oração, que a gente fala isso, a gente está o quê? Desligando e ligando. Entende como é que funciona? Então é assim. Então é necessário você aplicar o sangue de Jesus. A chave está em ministrar essa unção. Isso aqui é cura interior. É cura interior. Porque você vai estar rejeitando. Senhor, eu não aceito mais a rejeição. Senhor, eu não aceito mais a humilhação. Senhor, eu não aceito mais esse cativeiro de luto, de orfandade, de medo, de paralisação. Eu me desligo nas minhas emoções. Eu me desligo dos meus pensamentos. Aí você entroniza o reino de Deus, o governo de Deus. Senhor, eu estabeleço o reino de Deus. Eu agora aplico o sangue de Jesus sobre essas feridas. Passo bálsamo, passo refrigério. Traz cicatrização. Isso é profético. E você manifesta, você emana a cura. Porque você vai estar falando, você vai estar declarando. Lembra do que eu falei, as palavras elas são decretos, as palavras elas têm poder. Por isso que Deus fala que da mesma fonte não pode jorrar uma água doce e uma salgada. Na nossa boca não pode sair maldição não, irmãos, mas bênçãos. As nossas palavras têm poder no mundo físico e no espiritual. Quando eu aprendi isso, eu tenho muito cuidado com minhas palavras. E nós temos que ter muito cuidado. Porque as suas palavras têm poder. Ainda mais se você ama uma mulher de Deus que paga preço, que está jejuando, está buscando meu irmão. Lembra de Eliseu? Que quando ele ia ali, aquelas crianças, aqueles meninos começaram a falar para ele: vai careca, vai careca. Eliseu ficou chateado, ficou com raiva. O que aconteceu? Veio uma úlcera e matou aquelas crianças. Então você tem que ter cuidado com as suas palavras. Tá? Então, quando você se posiciona, o Senhor ele se apodera de ti. Quando nós nos posicionamos, o Senhor ele se apodera de nós. Quando nós estamos posicionados, nós somos instrumentos usados tremendamente na mão do Senhor. Irmãos, a seara, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. O Senhor ainda fala na sua palavra: rogai ao Senhor da seara para que envie novos trabalhadores. Rogai quer dizer, na outra tradução, orai. Então, no caso assim, orai ao Senhor da seara para que envie novos trabalhadores. O Senhor nos manda orar para que o Senhor envie novos trabalhadores. Sabe quem são esses trabalhadores? Somos eu e você. Mas como que nós vamos ser
um trabalhador da seara se a gente não está posicionado. E estar posicionado significa você estar passando ali, seja qual for a dificuldade, mas está posicionado. Sabe por quê, irmãos? As pessoas às vezes falam assim que amam ao Senhor, que estão ali servindo Ele, mas na primeira tempestade, na primeira dificuldade, querem abandonar Jesus. Você está na presença do Senhor porque você o ama ou pelo aquilo que Ele pode te oferecer? Porque muitas vezes as pessoas usam Deus como se fosse amuleto. Ah, eu estou aqui, eu vou para a presença do Senhor para me receber essa cura, para essa porta se abrir e depois, tchau. Não é assim não. Deus dá, Deus faz porque Ele é misericordioso, mas Ele sabe da intenção do coração de cada um. Então entenda uma coisa, esteja firmado na rocha, não na areia, porque se der uma chuva, as suas raízes vão estar firmadas na rocha, que é Jesus. Ele ainda fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então o Senhor, Ele é o nosso bom pastor. Ele deu a sua vida por nós. Lembra quando Ele orou, lá em João 17, Pai, não os peço que o livre do mundo. A minha alegria vai ser quando eles estiverem naquele grande dia comigo. Sabe, nós somos a alegria do Senhor. E Ele orou por nós. Ele orou pela gente. Então, essa palavra aqui hoje, ela é para nos chacoalhar um pouco. Eu, esses dias, eu sempre gosto de contar um testemunho, né? Vocês sabem. Eu sempre gosto de contar um testemunho. Todo meu vídeo tem um testemunho aí. Mas é para edificar a fé de vocês, né? Que vão assistir depois. E eu estava um pouco acomodada, né? Inclusive ontem eu recebi um convite para ministrar no bairro. Esse bairro é muito longe. Aí eu não tava querendo muito ir, né? E tinha culto lá na igreja que eu tô aqui. Aí eu mandei mensagem pro pastor e tudo. Só que eu não quis ir, sabe? Eu fiquei assim, Senhor. Às vezes eu recebo convite para ministrar e eu tenho recusado, né? Mas aí o Senhor, esses dias, em momento de oração, o Senhor, Ele falou grandemente comigo. Tu precisa sair do acomodismo. Lembra do sonho que eu te dei? As almas estão aí. O Senhor começou a me cobrar evangelismo. Sabe? O Senhor, eu quero que tu vá atrás das almas. Não adianta, irmãos, a gente estar aqui estudando, buscando e tal, e não fazer nada para Deus. Tá só se enchendo, você vai transbordar como? O Senhor, quando a gente está ali orando, buscando, o Senhor está nos enchendo, mas e aí? Os dons, a unção, o talento não são para nós. É para as pessoas, é para as vidas. São ferramentas espirituais. E eu chorei porque o Senhor estava falando muito comigo esses dias a respeito disso. Porque muitas vezes eu quero estar aqui, aí eu vou ali, vou pro culto, mas eu venho. Mas eu tenho sentido falta de estar ali. Faz um tempo que eu não saio para evangelizar na rua. Mas ontem, sabe, quando eu cheguei no culto ali na igreja, o Senhor falou grandemente, usou a irmã para falar sobre cobrando evangelismo da igreja, da gente. E eu fiquei, Senhor, eu ia falar isso hoje. Depois, quando eu fui ter minha oportunidade, eu falei, gente, só confirmação, porque Deus cobrou. Inclusive, lá perto de onde eu tô, tem uma boca lá, onde fica um jovem vendendo droga. E eu tive uma visão, quando eu tava orando, uns dias atrás, eu indo levar folheto para aquele jovem. Sabe assim? Eu falei, Senhor, me perdoe porque eu tenho sido covarde. Me enche de intrepidez, de coragem, de ousadia. Porque às vezes a pessoa fica com medo de ir lá evangelizar para um traficante, evangelizar para um drogado. Mas são almas que precisam de Deus. Porque um dia nós já estivemos ali também, em nossos pecados, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Então o Senhor, Ele cobrou muito de mim isso. Ele falou, filha, eu te quero posicionada. Porque eu sou assim, gente. E eu não tenho vergonha de falar, não. Porque quem me conhece sabe que o que eu sou aqui online, eu sou fora daqui. Eu não tenho máscara. Eu sou o que eu sou. Então, eu falava assim, sempre que o Senhor, Ele tá me levantando, sempre que o Senhor tá levantando meu ministério, eu estaciono. Porque eu sinto o peso da responsabilidade. Quando eu falo estaciono, não é que eu saio da igreja, não, gente. É que eu me isolo. Sabe? Eu fico tipo assim, acomodada.
Quando eu vejo que tá fluindo demais, eu falo, não, eu não vou aceitar convite, eu vou dar uma parada, eu vou ficar quietinha aqui. Porque eu sinto o peso da responsabilidade. Então, o Senhor cobrou isso de mim. Sabe por que é assim, filha? Porque sempre que eu quero, que eu te levanto, que tu tá subindo, que tu sente o peso da responsabilidade, tu estaciona. E eu não te quero dessa forma. Não é tempo de ficar parada. As almas estão aí. Eu preciso do teu posicionamento. Eu preciso que você vá atrás de almas. Porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Eu preciso que você vá atrás dessas vidas. Eu preciso que você vá ali buscar aqueles que estão perdidos. Lembra do sonho que eu te dei, que é até aquele sonho da live que eu fiz de Mateus 24. Que eu entrava nos quartos, era homossexual, era lésbica, era drogados, era que eu chorei. Porque eu senti a tristeza do Espírito Santo. E é tempo de nos posicionarmos. Não é tempo de ficar só pregando dentro de igreja. Não é tempo de ficar só aqui. É ótimo, eu faço live aqui, mas eu não fico só aqui. É bom, a gente tem que ir pro campo, pra seara. Eu falei, Senhor, esse ano já estamos em março e eu ainda não ganhei nenhuma alma pra ti. Então a gente tem que se posicionar. E eu não tenho vergonha de falar não, gente. Porque às vezes a gente tá aqui, as pessoas, nossa, tá perfeito. Não é perfeito, ninguém é. Eu não tenho vergonha de falar que eu preciso sim me posicionar cada dia mais. Por isso que o Senhor trouxe essa live, trouxe essa palavra. Eu tinha desativado meu Instagram ontem, porque às vezes eu falo, Senhor, eu não vou mais fazer live não, eu tenho que fazer outra coisa. Mas o Senhor, ele vem e traz uma coisa pra mim, ele traz uma inspiração divina, ele traz uma palavra, traz um tema. E eu tinha colocado aqui de manhã um post, que eu ia postar, fazer a live 3 horas, né? Irmão Júnior até viu, né, irmão Júnior, que eu vi que ele viu. A live 3 horas, só que aí aconteceu algo, e eu falei que eu não ia fazer mais a live. Eu falei, não, Senhor, eu vou fazer a live não, né? Eu não tô muito bem. Então, quando foi agora de noite, eu tava aqui, dando uma ajeitadinha aqui por casa, arrumando. Mas aí o Senhor, ele trouxe pra mim isso. Vai fazer a live. Eu já tinha feito, hoje eu me acordei, era 7 horas da manhã. Fui pro meu tempo com Deus e eu já tava preparando o tema da live. Porque o Senhor falou, vai fazer a live sobre posicionamento espiritual. E eu já tava pesquisando as passagens, já tava procurando ali. Falei, Senhor, posicionamento espiritual, já sei alguma coisa, preciso das passagens, preciso da base bíblica. E eu achei o PDF. E aí eu fui tirando algumas coisas, fui pesquisando algumas coisas. Então eu preparei toda essa palavra. Preparei tudo para trazer. Mas quando foi ali de tarde, eu falei, não vou fazer mais a live. Porque eu não estava muito bem, né? Tô passando aí por algo na saúde também, né? Não é muito grave, né? Não. Mas assim, nada que atrapalhe de eu vir gravar um vídeo. Mas eu não tava muito bem, né, hoje. Então eu falei, Senhor, eu não vou fazer a live, vou dormir um pouco, né? Mas quando foi agora de noite, o Senhor vai fazer a live. Tu já preparou tudo, eu já te dei a palavra, tu já tem o alimento para dar. Bora, vai. O Senhor, ele chacoalha mesmo a gente. E antes de eu trazer algo aqui, a primeira peia é para mim mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes que corta para ir, mas para cá. E antes de eu ministrar uma palavra aqui, ela ministrou primeiro a mim. Então é tempo de posicionamento, irmãos. Tempo de posicionamentos, tá? Saiba quem você é em Deus. Tenha a sua identidade firmada em Cristo. Resumão aqui de tudo que foi ministrado. Tenha a sua identidade firmada em Cristo. Saiba quem você é no reino de Deus. Eu te dei aqui as passagens, tá? No começo aí você pode depois voltar ao vídeo e pegar tudo do começo. As passagens bíblicas para você estudar. Porque o que eu trago aqui, eu trago com Bíblia. Eu não venho aqui, meu achismo, tô pensando nisso e cheguei aqui e falei, não. Eu vou estudar para poder trazer a palavra. Porque é a palavra que liberta. Não é meu testemunho que liberta. O meu testemunho só vai edificar. Não é eu. É a palavra de Deus. Tá? Então, para não ficar tão grande, né? Essa live, gente, que o Senhor abençoe sua vida, né? Eu agradeço por você estar aqui, tá? Assistindo essa live. E se posicione mesmo, irmãos. Porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E Deus conta comigo e contigo nessa seara. Posicionados, fazendo a obra de Deus, saindo do acomodismo, deixando o nosso eu. Deixando o nosso eu para viver aquilo que Deus nos chamou para fazer.
sendo curado da nossa alma, sendo liberto, sendo lavado, remido, santificando cada vez mais as nossas vidas, para que Deus venha nos usar. E lembrando, nunca vai para uma batalha, soldado, ele não vai para uma batalha ferido, não. Deixe Deus curar as suas feridas. Peça para Deus curar as feridas da sua alma. Se você sofre com alguma ferida de rejeição, abandono, humilhação, outras coisas que você sabe, peça para Deus curar você. Nós precisamos ser curados para poder curar outras vidas. Amém? Então, se você não pegou a live desde o começo, depois volta aí, assiste, tá? E que o Senhor abençoe, guarde a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar aqui junto com meus irmãos que estão aqui e que irão assistir depois. Pai, é no nome e na autoridade de Jesus, Senhor, que eu agradeço, Pai, por esse momento aqui, Senhor, contigo. Pai, obrigada, Senhor, por esse ensino. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença palpável e genuína aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse conhecimento. Obrigada, Senhor, por esse entendimento a qual o Senhor trouxe nesta noite para nós. Pai, que a cada dia o Senhor venha nos fortalecer, para que nós possamos a cada dia estar posicionados. Em nome de Jesus, Pai. Tira todo o nosso eu, porque é necessário que diminuímos para que o Senhor venha crescer em nossas vidas, Pai. Renova nossas mentes todos os dias, que nós possamos ter a nossa mente renovada pela Tua palavra cada dia mais, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos enchendo de coragem, tira todo o medo, nos dê intrepidez, nos dê ousadia, Senhor, nos dê ânimo, Pai. Senhor, e no nome de Jesus, tira a frieza, tira o desânimo que tem tomado conta muitas vezes das nossas vidas, Pai. Porque a Tua palavra mesmo fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, Pai. Quantos não estão aí, Pai, desanimados, mas ainda tem os remanescentes na terra. Ainda tem aqueles que não se vendem, ainda tem aqueles que não se corrompem, ainda tem aqueles, Pai, que não se deixam levar por outras coisas desse mundo. Pai, que o Senhor venha cada dia mais nos fortalecendo, Senhor. Renova nossas armaduras espirituais. Coloca sobre nós um novo capacete da salvação. Coloca sobre nós a nova couraça da justiça, um novo escudo da fé, uma nova espada do Espírito, um novo cinturão da verdade e novas botas do Evangelho da preparação da paz. Senhor, assim como diz em Mateus 18:18, que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Eu ligo essa oração junto com todos aqueles que estão aqui, que irão assistir agora ou depois, Pai. Eu ligo tudo aquilo que foi falado e ministrado, Senhor. E que o Senhor venha curando, Pai, a cada dia, Senhor, todas as feridas, Pai, das almas de cada um de nós. A Tua palavra mesmo fala, Pai, que Tua é todas as almas. Pai, nós pertencemos a Ti, que é o nosso único Deus, o nosso Pai. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tenho minha identidade firmada em Ti. Nós temos, Senhor, a nossa identidade firmada em Ti. Porque hoje o Senhor trouxe esse conhecimento. E a Tua palavra nos falou, Pai. Nós somos filhos de Deus. Somos Teu amigo. Somos herdeiros da promessa. Somos cidadão do céu, Pai. Somos sacerdotes reais. Nós somos aqui, Senhor, os Teus pequeninos. Não é sobre nós. Senhor, não é sobre mim. Não é sobre ninguém aqui. É sobre o Senhor. É sobre o Senhor, Pai. E nós clamamos, Maranata, hora vem. Até que o Senhor venha, Pai, nós iremos clamar. Porque a Tua palavra fala que se nós não falarmos, as pedras falarão. Se não tivermos oportunidade de falar ali, na igreja ou em qualquer outro lugar, nós falaremos aqui, falaremos onde o Senhor nos der oportunidade. Senhor, que a cada dia, Pai, o Senhor venha nos fortalecendo. Não deixe com que a chama venha se apagar, Senhor, em nossos corações. E se aqui, Pai, tem pessoas que têm deixado a chama se apagar,
Irmão, eu quero declarar a palavra de Levítico 6,13. O fogo, ele arderá sobre o altar e não se apagará. Você tem a responsabilidade de colocar fogo nesse altar todo dia. Você tem que colocar fogo. Não deixe com que essa chama venha se apagar na sua vida. Deixa o Senhor usar a sua vida. Te posiciona. Te posiciona hoje. Para de ligar para fulano, para Beltrano, que tá aí te apedrejando, que tá aí te criticando, que tá aí falando mal de você. Sabe por que estão falando? Porque você tá dando fruto. Porque qual é a árvore que dá fruto que não é apedrejada? Nós vamos ser perseguidos mesmo. Nós vamos ser caluniados mesmo. Porque Jesus, ele foi. Nós não somos melhor que ele, não. Nós vamos ser também. Nós é perseguido, nós é caluniado, sim. Então, Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, nessa noite, que todos aqueles que estão desanimados, que nessa noite, Pai, o Senhor entre, Pai, com fortalecimento. Pai, que o Senhor venha enchendo eles, Pai, com a Tua presença genuína e palpável. Amiga Espírito Santo, que o Senhor venha renovar as forças. A Tua palavra fala, Pai, que todos aqueles que esperam pelo Senhor tenham suas forças renovadas. Renove, Pai, as nossas forças, porque os dias são maus. Pai, renova nossas forças. Renova as forças dos teus filhos. Eu oro por cura. Eu oro por libertação. Eu oro por ativação genuína. Eu oro por avivamento, Senhor. Aleluia, Pai. Eu oro para que cada um aqui, Senhor, seja cada dia mais cheio da Tua presença. Porque não é para retroceder, é para avançar. Em nome de Jesus. Então, amém. Que o Senhor abençoe e fique com Deus. Que o Senhor guarde a sua casa, a sua vida, a sua família. Curta aqui, compartilha. Se você não assistiu no começo, assiste depois. Tá? E fique com Deus. E teremos aí uma próxima live no sábado, com certeza. Eu creio. Se eu não for ministrar em nenhum canto, estarei aqui trazendo uma live poderosa para nossas meditações.